Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Não fiqueis apavorados. Acontecerão coisas pavorosas. Coisas pavorosas são aquelas que nos deixam apavorados. Mas Jesus fala as duas coisas. Acontecerão coisas pavorosas, mas não fiqueis apavorados. Aqui é preciso evocar uma outra passagem onde Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. Jesus pede para não temer e para temer. Não temer homens, mas temer a Deus. E diante do juízo que se aproxima, aquele que nós recitamos no credo, ele, Jesus, que está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É um juízo que deve despertar em nós serenidade e medo, dependendo do ponto de vista, dependendo do argumento, dependendo da razão que se alega por ocasião desse juízo. Padre Eduardo, no nosso tempo, se cantava na última semana do tempo comum, que é essa, que começa com o último domingo do tempo comum, que é a solenidade de Cristo Rei, e termina na tarde do próximo sábado, quando, com o pôr do sol, já se começa um outro ano litúrgico, o tempo do advento. Já começa no próximo domingo, ou no pôr do sol do sábado, porque as solenidades para os judeus já são celebradas no pôr do sol da véspera. Cantava-se Dies Irae, Dies Ille. O dia da ira, aquele dia. Hoje, uma certa corrente teológica se recusa a falar da ira de Deus, porque, segundo esses desavisados, Deus é só misericórdia. E é só misericórdia, estão certos.
mas estão errados quanto à compreensão, o alcance da autêntica misericórdia. Apavorados devemos estar, mas serenos também, e esse paradoxo não é absolutamente uma contradição. Cito o Apocalipse de São João, capítulo 6, versos de 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Fala-se da ira de Deus no Antigo Testamento, e é uma das mais belas realidades que traduzem a misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso, Ele se ira. E se Ele não se irasse, não seria misericordioso. O problema é compreender qual é o objeto da ira de Deus em nós. Evoco Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Vejam que aqui a ira de Deus, e é a melhor definição dela em toda a Bíblia, um texto do Novo Testamento e não do Antigo. A ira de Jesus, que nos julgará irado. Decoraram Apocalipse 6, a ira do Cordeiro. Escondei-nos da face daquele que vem irado. A ira de Deus não é pecado, não é perturbação do ânimo. A ira de Deus é manifestação de sua justiça contra não o homem, mas o pecado dele. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. Não é contra os homens impiedosos e homens perversos. É diferente, língua portuguesa. Impiedade dos homens. Os homens são complemento nominal. Existe dentro de nós, existe na nossa vida, uma realidade que precisa ser separada da outra. Uma coisa é o homem, outra coisa é a impiedade dele. Deus se ira, Deus se indigna contra o nosso pecado, não contra nós. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Quem disse isso com um chicote na mão? Jesus. Tirem isto daqui. Covil de ladrões. Vocês, seres humanos, fizeram da casa do meu pai um antro de roubalheira. Então tirem isto daqui. Jesus não disse saiam. Perceberam? Por favor. Jesus coloca para correr. Jesus derruba as mesas dos cambistas, as mesas dos que vendem pombos. É a ira de Deus que se acende contra o pecado das pessoas. Portanto, aquele que virá para julgar os vivos e os mortos, não manifestará a sua ira quem deixar esta vida sem a perversidade, sem a impiedade. Se partirmos na graça de Deus, malgrado todos os pecados que tivermos cometido ao longo da vida, mas se na hora derradeira, a exemplo de São Dimas, o ladrão que se arrependeu poucos instantes antes de morrer, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A resposta do Senhor será esta: hoje estarás comigo no paraíso. Prévia purificação no purgatório ou não, partindo não com impiedade, não com perversidade, nos apresentaremos diante do Senhor serenos e tranquilos, e sabemos, Ele está irado,
mas a sua ira não vai se acender contra mim. Essa é a distinção. Santa Cecília, matrona do século II, que consagrada a Deus e prometida em casamento a um jovem, segundo a tradição chamado Valeriano, alguns dias antes do casamento manifestou tristeza pelo casamento, mas comunicou a notícia ao seu ex-noivo, de tal forma que também ele se converteu. Mas os acontecimentos seguintes acabaram levando muito tormento à vida daquela jovem, daquela virgem, que gostava muito de cantar. É a padroeira dos músicos. Parabéns, meu filho, hoje é o seu dia, porque Santa Cecília lhe protege pelo ministério que você exerce em favor da igreja. Pois bem, não hesitou às duras provações. O prefeito de Roma, que furioso queria se apropriar dos bens que a ela pertenciam, todos foram dados aos pobres, e ela acabou sendo martirizada. Não hesitou absolutamente partir para outra vida, porque sabia em quem acreditava. Segunda a Timóteo, capítulo 1. Eu sei em quem acreditei. Aguardamos sim a chegada do Senhor, que virá irado. Esse dia é o dia da ira. A ira de Deus que se manifestará do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Essa pequena introdução foi para nos inserir na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse. Sempre a última semana do tempo comum contém leituras que tratam dos derradeiros acontecimentos, dos novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Vejamos a descrição desse acontecimento sempre de forma cifrada. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem, alguém que se parecia como um filho de homem. Jesus é esse filho do homem. Nuvem branca. Jesus já havia falado dela em duas ocasiões. Primeiro, na parábola do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. A outra passagem foi quando, no seu julgamento iníquo, o sumo sacerdote intimou Jesus a dizer: em nome do Deus vivo, diga-me se você é o Messias. Resposta de Jesus, Mateus 26, 64. Eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sob as nuvens do céu. Então, essa imagem descrita no começo da primeira leitura nos remete ao derradeiro instante, ao juízo final, descrito em Mateus 25. O Filho do Homem virá com poder e glória, cercado dos seus anjos, para julgar os vivos e os mortos. É o arremate da história. E ali não adianta ninguém correr, e a humanidade também será colocada em dois frontes: ou à direita, os eleitos, ou à esquerda, os condenados. Os demônios também serão julgados, diga-se de passagem. Avança a leitura. O Filho do Homem tinha na cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Coroa de ouro. Outrora foi coroado de espinhos, com espinhos. Agora vem triunfante. Agora a coisa muda de figura completamente. Foice afiada. A foice é um instrumento de trabalho do agricultor, imprescindível para a vindima, para a colheita. Estamos aqui tratando de um tipo de cultura, de agricultura, que é a plantação de uva. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor,
todo aquele que dá fruto, o meu Pai o poda para que dê mais fruto ainda, e a árvore que não dá fruto, o ramo que não dá fruto, ele corta e vai secar, vai ser jogado no fogo. Pois bem, Jesus virá nas duas mãos dele, atenção, nas mãos, uma foice afiada. Então imaginem aqui a cena, quando você pega um instrumento de trabalho com as duas mãos, significa que você quer empenhar força, você vai passar realmente a foice para a plantação, de fato para a planta cair, ou seja, sinal do juízo implacável e imparcial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam a ironia: ao ser insultado, escarnecido e esbofeteado, o que é que Mateus 27, 29 diz? Que os seus algozes colocaram na sua mão um caniço, uma vara, debocharam de nosso Senhor, cuspiram nele, colocaram um manto escarlate, fizeram a pantomima de rei. Você que se diz rei dos judeus, já que não tem um cetro, já que não tem um bastão, a gente dá um pedaço, uma vara para você. Ah, eles não sabiam. Esse que vocês estão agora forçando a pegar um caniço, colocar um caniço nas mãos dele, virá um dia com a foice na mão. Agora ele vem com uma foice afiada nas mãos. Quem foi julgado pelos homens de forma irônica, debochada, injusta, tornou-se juiz dos homens. E revestido com essa dignidade, ele ordena: sai do templo um outro anjo, gritando em alta voz, para aquele que estava sentado na nuvem: lança tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita, a seara da terra está madura. Veja, fruto maduro não significa dizer que é fruto bom, porque também os frutos amargos amadurecem. E aí, precisamente na hora da vindima, da colheita, que você vai fazer a separação. Frutos bons você coloca ali para ser jogado fora. Fruto para ser jogado. Fruto bom para ir para a colheita, para ser desfrutado, para ser manufaturado, para se colocar no lagar. E os frutos maus não prestam, vão ser jogados fora. A seara da terra está madura. O mundo está chegando ao fim. Estamos vivendo os últimos tempos. Mas atenção que no evangelho de hoje Jesus vai dizer: não será logo o fim. O conceito de logo, que é um advérbio de tempo, para nós pode significar uma coisa. Para Deus, para quem 1000 dias são como um ano que passou, o que significa logo? Portanto, é prematuro, pode ser contraproducente você tentar descobrir quando vai ser o fim dos tempos. Porém, a seara está madura. O mundo já está preparado e Deus a qualquer momento pode determinar o arremate da história. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice, e a terra foi ceifada. Isto é, toda a terra agora se apresenta diante dele para a prestação de contas dos seus atos. Então sai do templo que está no céu mais um anjo, que tem nas mãos uma foice afiada. Jesus tem a foice, o anjo também tem. Jesus é o juiz, os anjos são os executores do juiz que aplicam a sua sentença. Aqueles que vão precipitar para o fogo do inferno os que se encontrarem à esquerda, e aqueles mesmos que vão conduzir para o céu os eleitos. Sai outro anjo ainda, que tem o poder sobre o fogo, que grita em alta voz para aquele que segura a foice afiada: lança a foice, colhe os cachos da videira da terra, porque as uvas já estão maduras. Ou seja, agora não há mais nada o que fazer. Agora é o arremate da história. Todos se dobrarão diante do Senhor e ouvirão aquela sentença que nós já conhecemos.
O anjo lança a foice afiada na terra, colhe as uvas da videira da terra, e depois despeja as uvas no grande lagar do furor de Deus. E é precisamente aqui que nós chegamos àquele derradeiro instante onde a verdade e a justiça de Deus se manifestarão contra os ímpios, os perversos, os que praticaram atrocidades e iniquidades e aparentemente não foram punidos, passaram e não foram julgados, ou se foram julgados foram de forma muito branda, porque tripudiaram, enganaram, corromperam, se esquivaram e de alguma forma encontraram uma forma de passar praticando o mal nesta terra, com a presunção de que morreriam felizes e não escapariam e não se subordinariam ao julgamento de Deus. Não. Lagar do furor de Deus. Expliquemos o que é lagar. Naquele tempo a plantação de uva tinha uma espécie de armazém, uma construção com uma parte alta, com uma peneira. No Nordeste, minha terra, se fala de rupemba, cheia de furinhos, onde se lavava a uva, ali num recipiente, se jogava a uva ali em cima, e os escravos pisavam, ficavam pisando as uvas. Caía-se o líquido, ficava-se lá em cima essa grande quantidade de casca, que também depois seria aproveitada para fazer torta, para fazer bolo. Nada se perde da plantação de uva, como nós sabemos. Isso era o lagar. Então, o lagar é onde se pisa a uva e onde também se conhece o fruto da uva, o sumo da uva. Só que o Apocalipse chama, despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. Portanto, é o momento em que se espremem, é o momento em que todos conhecerão. Será revelado tudo da vida de uma pessoa diante de Deus, sem possibilidade de dissimulação, de fingimento, de falsidade, e ela mesma, conhecendo-se a si mesma, com a luz de Deus, que é a verdade, ela pronunciará a sua própria condenação. Vendo-se como Deus a vê, passa toda a vida da pessoa naquela hora, num único instante. Eu disse único instante porque após a morte não existe mais o tempo. Simboliza então esse lagar do furor de Deus, a destruição das obras malignas provocada pela justiça divina. Cristo julgará os ímpios com imparcialidade. O salmo que acabamos de cantar diz: o Senhor vem julgar nossa terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Esse é o grande momento, terrível momento, o dia da ira, aquele dia. Tudo será destruído, diz Jesus, olhando para o templo de Jerusalém, do qual os judeus se ufanavam tanto, achando que ele era indestrutível. Aquela realidade gloriosa que precisou de 46 anos para ser elevado, não é o templo do tempo de Salomão. No tempo de Jesus, o templo já era o terceiro, porque ele passou por vários dissabores e foi destruído várias vezes, desde o ano 586, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, destruiu o templo, queimou as casas de Jerusalém, danificou as muralhas e levou o povo para o cativeiro. Quando o povo volta do cativeiro, com Esdras e Neemias, reconstrói o templo, e depois, alguns anos, ele passa por uma nova reforma. No tempo de Jesus, já é o terceiro, depois do templo de Salomão, o suntuoso. O templo, no tempo de Jesus, era bem mais modesto do que o templo de Salomão. De qualquer forma, um templo suntuoso. E Jesus olha para ele, já pensando no juízo final, e fala da ruína do templo. Dias chegarão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. É nesse contexto que ele fala dos sinais que antecederão o final dos tempos.
Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Não sigais essa gente. Haverá guerras e revoluções. Não fiqueis apavorados. Apavorados com essas notícias. Mas é para ficar apavorado. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gena. Então não fique assustado com os sinais que antecedem. Eles já estão acontecendo. Fiquem apavorados, Mateus 10, com aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gena. Então não se apavorem quando um povo se levantar contra outro povo. Isso sempre aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. A guerra na Ucrânia e Rússia, essas guerras sempre aconteceram. Fomes, pestes, terremotos, devastações. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais vistos no céu. Eles são um aviso, mas é um aviso que não é para se apavorar. É para se apavorar, sim, com aquele que vem irado. Espero que ninguém tenha ficado assustado com essa homilia. E espero também que tenham. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.